Oi, gente, boa tarde. Resolvi aproveitar o sol um pouco, né? Aproveitar, tomar uma fresca aqui. Teve um lugarzinho bem certinho para mim colocar o celular na árvore. Eu quero saudar o irmão Wilson e a irmã Margarida de Garça, São Paulo, os pais do Fábio, tá? Paz de Deus para vocês e para todos, né, que tem acompanhado, que tem apoiado e que tem gostado dos vídeos. Deus abençoe, né? A minha ajudante. Passei na praia, né? Então, continuando o vídeo de ontem, eu lembrei de um exemplo que eu queria falar para vocês, falando sobre a essência, a nossa essência, independente de às vezes a gente fazer escolhas erradas na vida, a gente pelo menos eu penso assim, eu quero acreditar que seja isso. Temos a nossa essência. Eu conheço uma pessoa, né? Lógico que eu não vou falar o nome, muito querida pra mim. Me ajudou muito no começo que eu fazia, começo que eu casei, eu tinha o Gabriel bem pequenininho e eu comecei a fazer biscuit, eu já fazia crochê. E ela nem sabe o tanto que ela me ajudou, porque ela encomendava as coisas de mim e eu fazia com muito carinho, com muito prazer para ela, e ela encomendava bastante, pagava certinho, e Deus me abençoou muito através dela. E ela trabalhava numa casa noturna, e eu sabia, né, não condenava, nunca condenei, não tô julgando, né, a gente não sabe os caminhos que levou a pessoa a tomar esse tipo de escolha. Mas com o tempo ela mesmo pensando assim, que, né, uma hora ela ia envelhecer e ela precisava, né, tomar um novo rumo, tomar uma decisão da vida dela, o que ela queria para a vida dela. E ela encontrou uma pessoa boa, casou, tem 2 filhos lindos, é uma excelente mãe, é uma mãe muito atenciosa, muito caprichosa, assim, superou todas as, né, expectativas que, né, a gente é fraco, é falho e a gente não imaginava que ia ser uma mãe tão excelente. Tomara que ela não me odeie por causa desse vídeo. Mas enfim, a essência dela é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito querida. Às vezes a pessoa às vezes fez alguma coisa errada, mas não quer dizer que uma pessoa estava olhando ali os minutos, não quer dizer que aquele erro vai definir toda a sua vida. Não vai. O errado, né, o ruim é você permanecer no erro, não você mudar de atitude, não você querer mudar, entendeu? Você tem que fazer novas escolhas e Deus dá a oportunidade de a gente fazer novas escolhas. Deus dá o livre-arbítrio, né? E falando sobre filhos também, fiquei pensando bastante sobre filhos. Às vezes a gente como pai, como mãe, quando a gente tem filhos, a gente quer dar o melhor para os filhos da gente. Quer dar o que a gente não teve, quer agradar, quer mimar. Às vezes a gente acha que está fazendo certo com isso. E porque ontem eu falei assim, às vezes a gente se julga fazendo certo e a gente está fazendo errado. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria para agir, principalmente na criação de filhos, porque se a gente dá de tudo para os nossos filhos, eles vão crescer achando que
o mundo gira em volta deles, que o mundo é obrigado a fazer todos os gostos, todos os desejos deles. E não é bem assim, né? Irmã, tá chegando gente. Olhando as gabirolas. Essa coisa aqui tá muito boa. Só isso. Então, Leva um pouco pra isso. às vezes a gente cria os filhos na dificuldade, na simplicidade, e isso torna eles pessoas mais fortes, mais conscientes, pessoas batalhadoras. Ah, lembrei um recado que eu queria passar para quem tem filho pequeno, para quem tá criando seus filhos, igual eu ainda tenho 2 adolescentes em casa. Você não tem que olhar para os seus filhos e pensar que você tá criando uma criança. Você não está criando uma criança, você está criando um adulto. Pense nisso. Que tipo de adulto você quer criar? Que tipo de adulto você está criando? Né? Porque eu olho os meus filhos e já vejo os rapazes barbados que se tornaram e cresce tão rápido. A gente não vê, a gente nem percebe. Mas pense como adulto, pense que você está criando, quem tá formando filho homem, pense que você está criando um pai de família, um marido de alguém. Como que você quer que ele haja? Como que você quer que ele trate a esposa? Se o teu filho, se você cria o teu filho mimado, te dominando, te pressionando e você obedece o teu filho, igual hoje em dia as crianças, desde nenenzinho, os pais já dão celular para eles, né, ficar quietinho. Os teus filhos estão te dominando. Aí quando cresce, um adulto controlador, um adulto sem empatia, que não sabe respeitar. Gente, o mínimo é o respeito. O mínimo é o respeito. Respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, porque é bíblico. E eu sei que eu não fui uma mãe perfeita. Se hoje eu tivesse meus filhos pequenos, hoje, com a minha mente que eu tenho hoje, eu faria muita coisa diferente. Deus sabe que eu faria. Mas assim, eu tentei passar para os meus filhos que apesar de muita dificuldade que a gente teve, eu criei eles com dificuldade, sempre tem um lado bom, sempre a gente tem que olhar o lado positivo, até das situações ruins e criar pessoas fortes, criar homens fortes, homens que vai à luta, que corre atrás. Tem 2 situações que eu lembrei, eu perdi até o sono essa noite. Culpa de um pernilongo, mas eu perdi o sono depois. Teve uma vez que o meu filho mais velho, o Gabriel, ele tinha, não lembro quantos anos que ele tinha, se ele tinha uns 11 anos, 12 anos. Ele falou assim, eu falei pra ele, filho, você vai ter que, eu tinha mercearia, né, e tava apurado pra mim, eu falei, filho, você vai ter que aprender a cozinhar pra me ajudar, a esquentar uma comida, fazer alguma coisa. E ele falou assim pra mim, mãe, mas cozinhar é coisa de mulher, ele falou pra mim. Eu parei e pensei um pouco na resposta, porque, né, a gente foi criado com esse tipo de frase, né? Isso é coisa de mulher. Não sou feminista, gente, mas isso aqui é coisa de mulher, isso é coisa de homem, tá? Eu sei que é o dever da mulher cuidar dos filhos, isso aí não tem, né? Mas eu falei assim, não, você tá enganado, falei pra ele, você tá redondamente enganado, ainda enfatizei, falei assim, filho, você tá redondamente enganado, porque os maiores chefes de cozinha do mundo são homens, não são mulheres. Então, cozinhar não é uma coisa de mulher. E com o tempo, não foi só aí, mas com o tempo eu fui falando pra ele, eu falei que não é porque você tem uma mulher que ela vai ser a empregada da casa, né?
Não é porque você casou que você não vai ajudar a esposa a lavar uma louça, que você vai ajudar. Você tem que ajudar, porque todo mundo suja. Então por que só um tem que limpar, né? Mulher não é empregada, porque se fosse empregada tinha que ter salário, né? Convenhamos. Então, mas enfim, né? Passa tantos assuntos na minha cabeça que às vezes eu me perco um pouco. Mas voltando outro exemplo que eu quero dar, do Gabriel também. Não faz muito tempo eu fui buscar ele. Ele falou assim: ah, mãe, passa aqui que daí eu aproveito e vou no mercado. A gente vai em casa pegar. Eu não lembro se foi bem isso. Eu sei que daí eu fui levar ele na casa dele. Só que chegando na casa dele, eu peguei ele no serviço e fomos pra casa dele. Chegando na casa dele, ele bateu a mão no bolso e falou: mãe, esqueci a chave da casa. Lá no meu avental, lá no serviço. Deixei o avental no serviço. Eu falei assim: bom, vamos voltar a buscar, né? Estamos aqui. Você não vai arrombar a porta. Voltamos buscar e fomos conversando. Uma conversa boa, uma conversa tranquila, serena. E pra mim, nada demais, né? Daqui a pouco ele virou pra mim. Daí a gente foi, pegou a chave na volta. Ele falou assim pra mim, ele falou assim: mãe, eu te agradeço muito, porque eu sou muito emotiva. E eu lembro assim que é motivo de eu dar graças a Deus, sabe? Porque eu consegui, porque Deus tem me dado sabedoria para criar meus filhos. Só Deus sabe as dificuldades que eu tive. Eu não conto, não posso contar tudo que eu já passei para poder ver meus filhos criados, virando homens, boas pessoas. E isso não tem preço. Mas ele virou para mim e falou assim: mãe, eu tenho que te agradecer muito, porque você me ensinou tanta coisa. Eu falei: o quê? Ele falou assim: se fosse em outros tempos, mãe, que eu chegasse em casa e ter esquecido a minha chave, e mesmo que eu tivesse de carro, eu ia estar esmurrando esse volante. Ele falou pra mim. Porque tem hora que ele fica meio nervoso com alguma coisa assim, meio que dá aquele nervoso assim de momento nele, depois ele já se acalma, mas Deus sabe também muita coisa que ele já passou. Mas ele falou assim: mãe, e hoje não. Hoje eu olho e penso pelo lado bom, porque você me ensinou a ver isso. Você me ensinou a ver o lado bom até das coisas ruins. Porque imagina se eu tivesse chegado do serviço de bicicleta, porque ele tinha ido aquele dia de bicicleta. Imagina eu tivesse chegado do serviço de bicicleta, mãe, em casa, e procurado a chave e ter deixado no serviço. Eu falei assim: é verdade, Gabriel. Mas, graças a Deus, o dia que você esqueceu a chave foi hoje. E nós estamos de carro, fomos, voltamos. Ele falou: pois é, mas eu te agradeço muito por tudo que você tem me ensinado. Isso não tem dinheiro que pague. A gente saber, eu sei que não é fácil. Sei que tem mães que passam muita dificuldade com os filhos. Mas a gente não pode desistir dos nossos filhos. Jamais. Por mais que seja difícil, por mais que você tenha que repetir as coisas 1000 vezes, né? Igual quando eu vejo alguma coisa errada, alguma coisa injusta, eu jamais vou concordar e eu sempre falo pra eles, eu sempre
Falo, olha gente, o que tá acontecendo, o que é certo, me explica o que aconteceu quando tem alguma desavença entre os dois aqui em casa. Sempre procuro ensinar para eles o que é certo, o que é justo. Mas eu queria, sabe, falar sobre isso, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente que põe um filho no mundo, a gente tem uma responsabilidade muito, muito grande. Porque por mais que a gente, lógico que a gente não é perfeito, a gente comete muitos erros, muitas falhas, e o único que foi perfeito foi Jesus Cristo, e Ele que deixou o maior exemplo de amor. Deus deixou o maior exemplo de amor, que foi dar o seu próprio Filho para o perdão dos nossos pecados. Mas o que o Senhor Jesus ensinou pra gente é amar incondicionalmente. Apesar das nossas falhas, apesar das falhas dos outros, a gente tem que amar, procurar ter paz com todos, procurar de alguma maneira, a gente tem que dar exemplo para os nossos filhos, saber que é a nossa responsabilidade de criar, não é da escola, não é dos parentes, não é da... é nossa, é quem ponhou o filho no mundo. Mas é isso, gente. Ai, desculpa aí se eu sou muito chorona. Sou muito chorona, mas é um choro de alegria, porque às vezes eu não tenho palavras para agradecer a Deus, porque Deus tem sido muito bom. Porque a maior riqueza para mim é o carinho sincero dos meus filhos, é a paz que eu tenho dentro da minha casa. E isso não tem dinheiro que pague. Mas é isso, Deus abençoe a todos, tá? Cada um tem a sua luta, gente. Todos nós temos uma luta, mas como eu falei ontem, tudo tem um propósito na vida da gente. Tem um propósito de Deus na vida da gente, pra gente aprender uma lição, pra gente aprender alguma coisa, pra gente tomar novas decisões na nossa vida, né? Então Deus abençoe a todos, Deus abençoe o carinho. Eu fico tão feliz quando alguém comenta no meu vídeo. Comentem aí, deixa só um joinha, tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Fiquem com Deus.